E aí, galera, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas situações. Chegando aí essa quinta-feira, dia de Botafogo e Ceilândia. Vamos falar de público, vamos falar de um pouquinho mais, né, cara? Dessa bagunça aí que foi esse Botafogo e Fortaleza, né? Em termos de produtos do Campeonato Brasileiro, de 4 para 6, de 6 para 4, né? Enfim, é uma loucura. E vamos falar um pouquinho também sobre o mercado, tá? Como é que o Botafogo está se portando. Algumas novidades podem acontecer, né? A gente já está caminhando, ainda está longe, mas o Botafogo já está olhando para algumas situações importantes aí na segunda janela. Zahavi, Marçal, surgiu o nome de um tal de Davidson. Quem é esse jogador? Né? O Gabriel Pires, tá bom? E também tem a situação do Nico, lateral finlandês, que poderá ser relacionado finalmente para fazer a sua estreia, quem sabe. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos tentar chegar a 75 mil inscritos, cara. A melhor forma que você faz para ajudar aqui o canal Brown Fogo é apertando nesse botão aqui embaixo, vermelho, que aí você vai ficar por dentro de tudo aqui do nosso canal. Chegamos a 73.500 inscritos há pouco tempo. E antes de começar a falar de algumas situações, eu aproveito aqui para agradecer. Tá? Eu agradeço aqui a todos, né, porra, pelas mensagens aí de carinho. Dei uma olhada em tudo que vocês publicaram. Hoje eu pude comentar o meu primeiro jogo de televisão, né? Já tinha comentado, por exemplo, o jogo na live do Casimiro, né? Alguns programas aí de streaming, né, cara? Vamos colocar assim, de internet, né? Mas televisão, né? Transmissão internacional, né, de Copa do Brasil foi a primeira hoje. Comentei Corinthians e Portuguesa. Quero agradecer aí especialmente ao meu parceiro narrador Felipe Santos, que também é meu professor na pós-graduação da faixa, meu companheiro, né, comentarista, o Gima, né, nosso querido Alexandre Gimenez, o Gima Maravilha, né, um grande, né, corintiano. Comentamos aí Corinthians 2, Portuguesa do Rio 0 pela Copa do Brasil. Mas aqui nós tratamos de Botafogo e vambora. Já falando sobre transmissão, né, eu falo com muito, assim, com muita tristeza e com muito, até vergonha, vamos colocar assim, que eu dei uma olhada em alguns comentários, né? Eu fui ver a notícia e dei uma olhada, né, em alguns vídeos, né, que estavam lá na TV portuguesa. Né? Eu não vou nem usar aqui porque pode pegar aqui direito de transmissão e tudo mais. Mas uma mesa redonda lá de Portugal falando da qualidade do futebol brasileiro, do jogo, dos jogadores, mas falando da vergonha que é essa troca de horários. Né? A TV portuguesa vai transmitir o jogo do Botafogo. Ia ser 6, passou para 4, voltou para 6. E eles estavam comentando a bagunça que isso gera na grade por lá. Como é que você quer valorizar o produto Campeonato Brasileiro globalmente se a gente engasga com esse mosquito? Sabe? Isso é uma vergonha. Né? Mas enfim, já foi, o jogo será às 6 e é isso. Né? Uma outra situação que eu acho interessante é a gente falar desse Botafogo e Ceilândia, que acontece às 9h30, em que nós não temos ainda a relação. Né? O Botafogo tem uma vantagem de 3 gols. Naturalmente, né? Aí a informação que eu tenho é que o Botafogo vai mesclar muito o time em relação ao último que jogou contra o Flamengo. Se eu tivesse que chutar, vamos tentar fazer um esboço aqui com algumas dúvidas ainda. Eu acho que o Gatito ainda agarra. Lateral direita, a gente está falando aí do Saravia ou do Daniel. Eu acho que vai ter que ver quem está menos desgastado. O jogo foi muito desgastante para o Saravia, para o Daniel ainda mais, né? Jogou nas duas laterais. Inclusive o que está correndo é brincadeira. Zaga, acredito que possamos ver Carly de volta a campo, tá? Junto talvez do Canu, jogando pelo lado esquerdo, o único zagueiro esquerdo, né, que pode estar disponível. Até porque o Cuesta não pode jogar. Lembrando que Cuesta e Oyama não podem jogar a Copa do Brasil esse ano pelo Botafogo. Oyama já jogou pelo Mirassol, Cuesta pelo Internacional. Lateral esquerda, aí é a grande novidade, né? Nico Hamalainen, finlandês, conseguiu ser regularizado, entrou no boletim informativo diário no BID da CBF, o finlandês bidou e, portanto, ele poderá ser relacionado para essa partida diante do Ceilândia para fazer a sua estreia. Como titular, eu não sei. Tá? Pode ser que o nosso treinador português, Luiz Castro, escalhe o Hugo, né, pelo tempo de treino e tudo mais. O Hugo entrou bem contra o Flamengo. E aí no segundo tempo coloque o Nico. Tá? Vamos ver qual vai ser a escolha do Luiz Castro, dada, né, a variação tática que ele vai querer colocar na equipe. O Hugo é um cara que vai mais ao fundo. O Nico
Pior que o Nico também, né, cara? Mas enfim, né? São características um pouco diferentes em termos de dinâmica de jogo. No meio-campo, tá? Acho que ele vai colocar Patrick e Chay. Acho que o Patrick e Chay voltam pro time. Patrick recebendo mais uma oportunidade, o Chay também. E aí o primeiro volante me gera uma dúvida, né? Se pode ser o Tietê, se pode ser o Del Piage, se pode ser o Kaique, né? Pode ser que ele coloque o Kaique, né, para jogar. Kaique entrou, né, no último jogo. E aí, no ataque, também há dúvidas, né? Não sei se ele vai colocar o Sauer de novo, né? Ele que saiu aos 25 do primeiro tempo no último jogo. Não sei se ele vai colocar o Vitor Sá, que está jogando 90 minutos numa intensidade muito grande. Podemos ter aí um Diego Gonçalves e, sei lá, Vinícius Lopes. Ou até mesmo um Diego Gonçalves e o próprio Sauer. Não me impressionaria com dois centroavantes, Erisson e Matheus. Mas eu acho que se for jogar um centroavante só, joga o Matheus para ganhar rodagem. Erisson fica no banco, até porque o Erisson sentiu, né? Ele sentiu o músculo da perna no jogo contra o Flamengo, saiu por isso. Eu não sei nem se ele joga contra o Fortaleza, inclusive, tá? E aí, continuando. A gente tem uma situação que é a seguinte, além de todo esse aspecto aí do jogo e tudo mais, vamos falar um pouquinho de mercado aqui, aproveitando que nós já estamos chegando aqui aos 7 minutos aqui do nosso conteúdo, do nosso vídeo, lembrando que eu estou gravando aqui por volta de meia-noite, e na manhã desta quinta-feira, né, a gente não vai fazer tantos conteúdos ao longo do dia, mas a minha intenção é na manhã desta quinta-feira fazer uma live para trocar uma ideia com vocês. Teremos o nosso querido Acorda Botafogo para a gente discutir time, escalação, notícias, tudo mais, e algumas dessas notícias são essas aqui que eu vou citar nesse momento. Movimentos do Botafogo, já olhando para a segunda janela de transferências, que essa janela ela reabre em julho, tá? Estamos ainda em maio, tem que passar, já estamos chegando à metade de maio, passa o mês de junho, e aí em julho a gente já fica atento a esse processo. O Botafogo já está bem acordado com o Marçal, né, para que ele assine o pré-contrato, isso já não é novidade para ninguém. Marçal que inclusive esteve no banco no jogo hoje entre City e o Wolverhampton, né, na Premier League. Temos aí o Zahavi, né, o Zahavi já recebeu a proposta oficial. Tudo que o Botafogo, né, essa informação que eu tenho, o Zahavi pediu: Botafogo, quer contar com os nossos trabalhos? Quero isso, isso e isso. O Botafogo olhou para o Zahavi e falou: toma, tudo que você pediu. Até quanto você tem para pensar de tempo? Ele falou: até depois da última rodada do Campeonato Holandês. A última rodada do Campeonato Holandês é no dia 15 de maio, justamente no dia do jogo contra o Fortaleza. O PSV joga lá na Holanda. Inclusive, o Zahavi jogou hoje, meteu gol na penúltima rodada. Foi o último jogo dele no estádio do PSV. E aí ele vai dar uma resposta, né? Se ele vai aceitar a proposta do Botafogo, se ele vai esperar outras propostas, né? Se ele... Enfim, eu tô muito otimista que ele vai vir jogar no Botafogo. E existe uma outra situação com dois jogadores. Na verdade, não é uma situação, mas o nome deles veio à pauta Botafogo. Primeiro eu quero falar aqui sobre o Gabriel Pires, que é um atleta que já está sendo monitorado pelo Botafogo há mais de 3 meses. É um meio-campista canhoto. O Botafogo tem alguns jogadores interessantes no meio, mas como um meio-campista, né, de abertura do meio-campo, canhoto, o Botafogo talvez só tenha ali o Botafogo talvez tenha ali mais o Patrick de Paula, né? Além do Lucas Fernandes, que joga mais adiantado, né? E aí, cara, o que acontece? A gente tem essa seguinte situação. O Botafogo pode tentar buscar essa contratação, mas o Algarafa, que é o clube que o detém e que inclusive não o liberou no início, tem a opção de compra. Ele pertence ao Benfica, mas o Algarafa tem o atleta por empréstimo e tem a opção de compra, né, ao fim do contrato. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tô tranquilo, se ele não vier, tudo bem. Eu tô bem satisfeito com os volantes do Botafogo nesse momento. E tem a situação do Davidson. Brownie, quem é Davidson? O Davidson é um atacante de beirada, atua mais pela ponta esquerda, também joga pela ponta direita. É um atleta brasileiro de 31 anos, jogou apenas por clubes menores aqui, foi revelado pelo Fortaleza. Foi pro futebol do exterior muito cedo. Jogou no Vitória de Guimarães, comandado pelo Luiz Castro. Hoje em dia ele está no futebol chinês.
né? Foi muito bem no Campeonato Português, sendo comandado pelo nosso atual treinador. E aí, recentemente, ele soltou umas gracinhas que tem a ver com preto e branco, Estrela Solitária. O cara que cuida das artes de design, né, publicadas pelo Davidson, é o mesmo que cuida das artes da comissão técnica, que fez algumas gracinhas ali com o Severino. E eles andaram brincando ali, talvez fazendo alguma alusão com o Botafogo. Quem sabe não pode pintar numa segunda janela, mas, por hora, pelo que eu tenho de informação dentro do clube, tudo negado. Não tem nada que envolva Davidson com o Botafogo até o momento, mas não custa nada monitorar, né, rapaziada? E monitoramento é o que não vai faltar durante esse período até a abertura da segunda janela. Fechou? Gente, por volta de umas 9h30, 10 da manhã, o Acorda Botafogo. Talvez tenhamos algum tipo de live ou transmissão ao vivo depois do almoço, antes de eu sair de casa e já me encaminhar para o estádio Newton Santos para contar essa história para vocês entre Botafogo e Ceilândia. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado, né, por todo o apoio que vocês mandaram aqui. Eu já falei, eu devo muito a vocês pelo meu crescimento profissional. Foram vocês que me formaram aqui no canal Barão de Fogo, né, e até esses saltos que vão além do Botafogo, como comentar hoje Corinthians e Portuguesa, eu sempre tendo a vir aqui e agradecer a vocês. Valeu? Tchau, gente. Um beijo para todos. Fui!